Chega! Basta! O que se passou nesta final ultrapassou todos os limites. Não é só uma questão de perder. É a maneira como se perde. É o que se vê em campo. É o que fica atravessado. É a raiva que não passa. Porque não estamos a falar de um erro qualquer. Estamos a falar de uma sequência de decisões que mataram o jogo. Que viraram o rumo. Que nos tiraram tudo quando já o tínhamos na mão. E o mais grave é que desta vez ninguém se calou. Nem dentro de campo. Nem fora dele. Nem no banco. Nem na estrutura. Foram todos à guerra. Porque o que se passou já não dava para engolir. Foram minutos a mais, cartões a menos, agressões ignoradas e um critério que desapareceu. Foi uma arbitragem que nos atropelou. Que rasgou a justiça ao meio. Que deixou o clube, os jogadores e os adeptos num estado de revolta como há muito não se via. Hoje vais ouvir tudo. O que foi dito no calor do momento. O que foi gritado com raiva. O que foi admitido com dor. Porque este vídeo não é para fracos. Este vídeo é para quem vive o clube até ao osso. Para quem não aceita ver isto a repetir-se. Para quem sente cada lance como uma pancada no peito. Carrega no like, subscreve, ativa o sininho. Porque o que vais ouvir agora é pesado. É real. E vai deixar-te com o sangue a ferver. Rui Costa explodiu. Na zona mista, olhos carregados, voz firme, sem rodeios. O presidente do Benfica, aquele que raramente fala de arbitragem, que prefere silêncio à polémica, desta vez, não se calou. E o alvo foi claro, Luís Godinho. Ultrapassa todos os limites, disse, com todas as letras. E quem ouviu aquilo, sentiu que o copo transbordou. Que o Benfica está farto. Começou por assumir as culpas. Não fugiu à derrota. Não tenho o hábito de passar as responsabilidades para os outros, disse. Mas logo a seguir largou a bomba. Peço-vos para analisarem o lance aos 90+5. O Belotti é agredido por 2 jogadores. Há um pisão deliberado na cabeça. E ainda marcaram falta contra nós. E aí o ambiente mudou. A sala gelou. Porque Rui Costa não falava assim há muito tempo. Porque foi direto. Porque foi duro. Porque foi Benfica puro. E não ficou por aí. Foi mais fundo. O Otamendi leva uma cotovelada de um jogador que já tinha amarelo. E o VAR não faz nada. Foi um ataque frontal à equipa de arbitragem. Há falta de critério. Há ausência de justiça. Foi o presidente a falar como adepto. A falar como capitão. A falar por todos nós. E depois veio a frase que marcou a noite, há alturas em que transborda tudo. Foi o desabafo de quem tentou manter a postura. De quem aguentou muito. Mas que agora explodiu. Porque já chega. Porque o que se passou no Jamor foi uma vergonha. E Rui Costa teve coragem de o dizer. Assumiu também que o Benfica precisa de olhar para dentro. Que há responsabilidade partilhada. Mas deixou claro que o futebol português precisa de ser analisado. E que o que se passou nesta final tem de ter consequências. Peço desculpa aos benfiquistas que não gostam de falar de arbitragem, disse ele. Mas o que se passou aqui hoje exige análise profunda. E tem razão. Porque foram 2 agressões. Foram erros consecutivos. Foi uma arbitragem que virou o jogo. E que, no fim, nos deixou a ver os outros a levantar a taça. O presidente falou. E falou bem. Falou por todos os que gritaram na bancada, que choraram em casa, que partiram o comando contra o sofá. Falou com a alma de quem sente este clube como nós sentimos. Mas o futuro agora está em aberto. E o próximo a falar foi quem tem estado no banco. E o que ele disse pode abanar tudo. Bruno Lage foi para a conferência de imprensa com o peso do mundo nos ombros.
Perdeu uma final. Viu a equipa cair de joelhos nos últimos minutos. E agora tem dúvidas. Sobre tudo. Sobre o que correu mal. Sobre o que fazer a seguir. E principalmente, sobre se deve continuar. Jamais serei um problema, disse, com a voz embargada. Vim para ser solução. Para ajudar. Mas depois veio a frase que deixou todos os benfiquistas de respiração presa: o próximo passo é conversar com o presidente. E o que for benéfico para Benfica, assim será. Isto não é só uma frase de circunstância. Isto é um sinal claro de que tudo está em cima da mesa. Bruno Lage não está agarrado ao lugar. Não se esconde. Mas também não garante que fica. E neste momento, depois de falhar o campeonato e a taça, o cenário está todo em aberto. Mas antes disso, falou do jogo. E aí, foi direto. Durante 99 minutos e 30 segundos, fomos a melhor equipa. E muitos concordam. O Benfica dominou, controlou, criou. Abriu o marcador com um golaço de Coço. Teve o 2-0 nos pés, que até chegou a acontecer, mas foi anulado pelo VAR. Depois, veio o desastre. E Lage não fugiu do tema da arbitragem. Outra vez. Faço a análise à nossa performance, mas também à arbitragem. Porque os erros voltaram. Porque houve lances mal julgados. E porque, mais uma vez, o jogo virou quando não devia. O Carreiras toca na bola no lance do segundo golo, insistiu. Mas mesmo com tudo isto, Lage assumiu a responsabilidade. Não conseguimos conquistar o título. E foi aí que se notou o peso. A frustração. A dor de quem queria muito mais. De quem planeou, preparou e viu tudo fugir entre os dedos. O futuro? Em aberto. Vai depender da conversa com Rui Costa. Vai depender da leitura que fizerem da época. E vai depender, claro, do que o clube quer construir daqui para a frente. Mas uma coisa é certa, Bruno Lage não se agarra. E isso é de homem. Agora, o foco vira-se para o que vem aí. O Mundial de Clubes. Uma competição nova, gigante, com os maiores do planeta. E o Benfica tem de estar no máximo. Seja com Bruno Lage ou com outro. A resposta vem nos próximos dias. Mas neste momento, ninguém consegue dizer o que vai acontecer. Só se sabe que esta final deixou marcas. E que o treinador está a repensar tudo. E para quem ainda duvidava da dor que esta derrota causou, basta ver o que se passou nos últimos minutos. Porque o jogo estava controlado. E no fim, desabou. O jogo estava ali. Nas mãos. Dominado. Controlado. Tudo a correr como se quer numa final. Um golo de vantagem, adversário encostado, estádio em silêncio. Mas o que aconteceu nos últimos minutos foi um desastre absoluto. Uma tragédia tática, emocional, mental. Um colapso total que ainda hoje ninguém consegue explicar. O Benfica entrou melhor. Com garra, com atitude, com futebol. Criou mais, pressionou mais, mandou no jogo. E logo no arranque da segunda parte, Coço abriu o marcador com um golaço do meio da rua. A explosão foi total. Era o momento que se esperava. Era o golo que abria o caminho. E pouco depois, Bruma ainda marcou o segundo, mas o VAR anulou. Mesmo assim, a equipa manteve o controlo. Soube sofrer, soube resistir. Mas tudo mudou nos descontos. No minuto 90+10, o árbitro aponta para a marca dos 11 metros. Penalti para o rival. Victor Gyökeres, frio, empata. E ali algo quebrou. O estádio caiu em silêncio. A equipa caiu emocionalmente. E o prolongamento foi uma tortura. Aos 110 minutos, Conrad Arder fazendo o 2-1. E já perto do fim, Trincão mata o jogo com o terceiro. 3 golos, todos depois do minuto 90.
É cruel. É inaceitável. É revoltante. E não se trata só de mérito do adversário. Trata-se de maturidade. De concentração. De sangue frio. E foi isso que faltou. Florentino disse tudo no fim: temos de ter mais maturidade. E tem razão. Porque não é a primeira vez. E se não se aprender agora, nunca mais se aprende. Esta derrota é mais do que um resultado. É uma ferida aberta. Porque o Benfica estava a segundos de levantar o troféu. Estava a segundos de apagar a dor do campeonato perdido. E perdeu tudo. Em minutos. Em lances. Em decisões que mudaram tudo. Agora é digerir. Respirar. Reorganizar. Porque o Mundial de Clubes vem aí. E não vai perdoar estas quebras. Seja com Bruno Lage ou com outro no comando, o Benfica tem de levantar a cabeça. Tem de aprender com esta final. Tem de olhar para dentro e decidir quem quer ser. Porque isto, meus amigos, isto é mais do que futebol. Isto é orgulho. É sofrimento. É alma. E mesmo a cair, o Benfica nunca se rende. Comenta aí o que sentiste nesta final. Partilha este vídeo. Ativa o sininho. Subscreva o canal. Porque este clube, este símbolo, este amor é até ao fim.